Leitura da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Vamos interromper aqui, irmãos. Nosso irmão ele começa falando de algo que é bastante incômodo para algumas pessoas nas igrejas. Não uma única vez, nem poucas vezes, eu ouvi de pessoas que não queriam mais ir à igreja porque era sempre a mesma coisa. A pessoa reclamava de sempre ouvir o mesmo discurso, sem se dar conta ou sem analisar que mesmo ouvindo o mesmo discurso, ela não mudava de vida. Ela continuava fazendo as mesmas coisas contrárias à orientação que ela vinha recebendo. O ser humano ele tem um apreço muito grande por novidade. Quando a gente lê o livro de Atos, quando Paulo vai para Atenas, ele desperta o interesse dos atenienses, não pela verdade que ele trazia, mas porque simplesmente ele trazia uma novidade. É como o comércio faz hoje. Cria coisas que a gente não precisa, ou muda a cor de alguma coisa, ou a forma, ou noticia de uma maneira diferente, ou divulga de uma maneira diferente, propaga, faz a propaganda diferente, para que aquilo pareça novo, diferente, e a gente queira, porque é novo. O ser humano adora novidade. E se incomoda muito quando as coisas são repetidas. É óbvio, irmãos, que uma repetição vã não é realmente apreciável. Uma repetição vazia não é interessante. Mas eu pergunto aos irmãos, quantas vezes seria suficiente nós repetirmos a leitura dos evangelhos, a leitura das epístolas, a leitura da Escritura como um todo? Quanto seria satisfatório?
quanto atingiria um nível em que nós não teríamos mais o que aprender. Porque nós podemos muito bem conhecer as histórias, mas quando nós lemos as Escrituras, quando nós temos contato com a palavra de Deus, essa palavra, por mais que ela seja aquela mesma que nós ouvimos alguns dias atrás, ou que nós já lemos várias vezes na nossa trajetória na religião, ela fala conosco de acordo com o momento que nós vivemos, e nenhum dia da nossa existência é igual ao outro. Por mais que a vida nossa esteja tediosa, por mais que as coisas parecem ser repetidas, cada momento da nossa existência é bem particular, e a palavra do Senhor encontrará em nós ocasião de nos orientar, de nos corrigir, de nos alegrar, de despertar em nós a esperança, ou de demonstrar para nós os perigos. Então jamais, irmãos, jamais, para quem tiver o coração aberto, essa palavra será uma vã repetição. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós somos resistentes a ela. Por isso é necessário que seja dito novamente. A gente sempre comenta de um filósofo francês, e agora eu não me recordo o nome dele, mas ele dizia que toda a verdade já foi dita, mas como ninguém escuta, ela tem que ser repetida novamente. E assim somos nós, irmãos. Então, o apóstolo Paulo, lá atrás, ele já se via constrangido também por essa situação, em que ele tinha que reescrever ensinamentos que já haviam sido ditos a eles, já havia sido pregado, que pelo que percebemos aqui, ele estava reescrevendo, e que agora ele precisava dizer a eles que não se incomodava de ter que reescrever, de dizer novamente as mesmas palavras. Por quê, irmãos? Porque nós insistimos, ou nós estamos ainda num caminho errado, por causa dos nossos limites, por causa das nossas imperfeições, por causa da nossa imaturidade. Assim, irmãos, quando nós estivermos diante dessa cilada, quando o inimigo vier no nosso ouvido, isso de novo, quando o inimigo vier nos apresentar o tédio, quando ele disser para nós que for enfadonho, nós diremos a ele, é palavra de Deus. E o que o Senhor Jesus nos diz a respeito da palavra de Deus? Aliás, ele diz diretamente para o inimigo. Os irmãos se recordam? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A vida nossa provém da palavra de Deus. A nossa vida, ela se amplia quando nós ouvimos a palavra de Deus. Parte dela é com a manifestação da Escritura. A outra parte é quando essa manifestação dentro de nós nos faz ouvir o eco da voz de Deus na vida. Quando a gente sai para trabalhar, quando nós estamos em casa e a vida está ali se apresentando para nós e Deus está falando conosco. Quando a gente consegue, irmãos, numa transcendente relação com a vida, aplicar a presença de Deus. Portanto, irmãos, quando o inimigo vier em nós nos assediar, nos desencorajar, nos desanimar, lembremos da palavra do Senhor Jesus, que é da palavra de Deus que nós vivemos principalmente. E ela nos fará viver verdadeiramente, porque o nosso corpo existe,
e deixará de existir, mas a nossa alma persistirá na eternidade. Continuará a existir na vida eterna. E o pão não nos acompanhará. A água, as roupas, ou qualquer outra coisa material que sustente a existência material, já estará perdido. Mas a palavra de Deus estará lá. E nos fará viver melhor, sentir melhor, estar melhor. Ele faz uma advertência aqui contra os cães, contra os charlatães e contra a cortadura. Olha, irmãos, conforme a nossa irmã na exortação disse, é provável que Paulo tenha escrito essa carta aprisionado. Imagine, irmãos, um servo do Senhor como foi ele, tendo plantado igrejas e igrejas, tendo regado outras igrejas, e ver que os inimigos tentam tirar o cristão do seu caminho. Porque o que acontecia? Os filipenses estavam sendo assediados pelos judeus para aceitar novamente a cortadura, a circuncisão. Eles se apoiavam principalmente nesse ritual de cortar o prepúcio para identificar um descendente de Abraão, um herdeiro do reino dos céus. E aí Paulo fala, né, que nós não devemos nos gloriar nisso. Olha aqui no 3. Porque a circuncisão somos nós. É interessante que ele faz a distinção, né? A circuncisão era o ato de cortar o prepúcio num gesto de identificação, né, de purificação do descendente de Abraão. Só que inicialmente ele chama de cortadura. Ele fala, isso é uma ferida. Isso é uma mutilação. Arrancar uma pele do seu corpo não fará de você circuncisão verdadeira. Ele vem dizer que a circuncisão somos nós. Nós quem? Que servimos a Deus em espírito. O que quer dizer isso? Que nós estamos dispensados das obras materiais, né? Então, eu que sou cristão, eu não tenho mais que assistir o meu irmão necessitado, eu não tenho que contribuir na igreja, seja trabalhando, seja ofertando alguma doação. Não, não é isso. É que agora eu não confio mais nisso para a minha salvação. Essas coisas fazem parte do meu viver religioso para bem, simplesmente. Eu faço bem porque é importante fazer o bem, porque é bom fazer o bem. Mas a minha salvação está na fé em Jesus. Eu não posso ser salvo por uma cesta básica. Eu não posso ser salvo por um dízimo. Mas se a minha alma estiver confiante em Jesus, ela me moverá a fazer essas coisas por amor. E a fé em Jesus, que se sacrificou por mim, é o que dá a esperança de salvação, porque ele próprio lá no final não se conta entre aqueles da ressurreição, da vida eterna. Paulo tem a humildade de se colocar assim. Então ele vem dizer que a circuncisão são os que servem a Deus em espírito, que não confiam nas coisas materiais, que não confiam em si próprios, que se reconhecem imperfeitos, mas que se gloriam no quê? Em Jesus Cristo. Como é que é se gloriar? É ser arrogante? É querer estar acima dos outros? Não. É confiar que há alguém superior a nós,
que intercede por nós quando nós verdadeiramente confiamos nele. Conforme nós falávamos agora há pouco, quando eu orar por alguém, eu não creio que de mim exatamente sai virtude. A virtude sai de Jesus, então a ele eu clamo, porque nele não há imperfeição, em mim há. Eu sou tão merecedor de punições ou de consequências da lei quanto qualquer outra pessoa. Então, como é que eu, sendo enfermo, posso confiar que de mim sai saúde? Mas eu creio que o Senhor tem saúde e dá a quem quer recebê-la. Então, eu clamo a Ele por aquele que necessita. Nós não confiamos na carne. Nós não confiamos nos ritos. E nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Porque algumas religiões vão pondo a confiança e mudando gestos de maneira confusa. Vamos pegar o caso do batismo, por exemplo. Nós falamos há pouco tempo sobre isso, mas é importante a gente falar. Nossa igreja procura o batismo do Espírito. Algumas igrejas procuram esse batismo, mas ainda mantém o batismo das águas, o de João Batista. E algumas mantêm o batismo da água, mas modificado. Diz a Escritura que Jesus não batizava. João Batista batizava e os discípulos de Jesus continuaram batizando. Mas quando foi que eles batizaram um bebê? Nunca. Porque uma criança não tem ciência do que acontece. O batismo é um ato de arrependimento. Aqueles homens que andavam em pecado procuraram João Batista para encontrar o caminho. E então eles, demonstrando arrependimento dos seus pecados, se permitiam ser lavados desses pecados, mergulhados no Jordão para serem purificados. Mas João Batista já avisava que viria outro superior a ele, que ele não seria digno de desatar as alparcas. E esse batizaria com fogo e com espírito. Irmãos, nós, sem repreender qualquer religião, quem é católico e batiza criança, batize. Faz parte do seu rito, é respeitável. Quem é protestante, batiza o adulto na água, faz parte do seu rito, é respeitável. Mas nós procuramos, irmãos, nos desvencilhar de qualquer ritual externo, de qualquer ritual da carne, para não confundir o espírito. Nós precisamos ser despertos no espírito, porque talvez nós venhamos a confiar em coisas exteriores e o nosso interior ainda está confuso. Imagine, irmãos, o quanto foi difícil para Paulo superar isso. Paulo foi doutor da lei e ele descreve aqui toda a sua criação irrepreensível, porque ele era descendente de hebreus. Ele foi circuncidado conforme mandava a lei no 8º dia. Ele seguiu de forma irrepreensível. E aí ele diz assim, lá no 7, mas o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo. Percebe como isso é importante, irmãos? Ele tinha todo um plano ritualístico sobre ele que definia ele como alguém que por essas coisas acessaria o reino de Deus. Mas quando ele conheceu Jesus, ele disse, nada disso me aproveita. Nada disso pode de fato fazer algo por mim. Quem pode fazer por mim é Jesus. E nós temos que seguir nesse caminho. Nós temos que nos espiritualizar. Nós temos que firmar a nossa fé.
no Senhor Jesus, conforme Paulo ensina. Mas nós seremos assediados, irmãos. Nós seremos assediados por parentes. Nós seremos assediados pela própria sociedade. Porque muitas pessoas se entregam a determinados rituais simplesmente porque é bonito. Simplesmente porque é uma festividade. Mas qual é a nossa religião? Vejam que eu não digo denominação. Estou falando qual é o nosso processo de reencontro com Deus. É nessas manifestações exteriores. Paulo falou isso aqui, escreveu a Filipenses em vão. O Senhor Jesus disse que ele era um vaso importante para ele e depositou nesse vaso as suas virtudes para nós jogarmos fora, para nos apegarmos a coisas antigas, a coisas confusas. Como é, irmãos, que nós seremos? Precisamos tratar disso com bastante maturidade, porque nós somos assediados frequentemente, irmãos. Por exemplo, nós temos já várias vezes, realizado a cerimônia de casamento de alguns irmãos. Mas eu pergunto aos irmãos, o casamento é naquele momento? Com certeza não. Aquilo é uma cerimônia. Nós vamos lá para quê, irmãos? Para abençoar aquilo que previamente se casou. Como as pessoas associaram o casamento ao depois de morar junto, fica parecendo que o casamento é depois. Mas as pessoas que se casam verdadeiramente, elas têm o encontro anterior. Elas vão se conhecendo, elas vão se identificando, elas vão se ajustando, de tal maneira que elas dizem, sim, nós podemos daqui para frente seguir adiante. Nós podemos formar uma família. Elas se casaram aí. Aí depois elas determinam, que dia vai ser a cerimônia, a festa. Vamos celebrar esse momento. Mas isso foi casado antes. Por isso, irmãos, que muitas vezes nós vemos cerimônias belíssimas, caríssimas, e coisas, uniões, que não prosseguem, que não vão adiante, porque não houve casamento, houve cerimônia. Aquelas pessoas se aproximaram por motivos que não eram sustentáveis. As pessoas vão ali e, por alguma conveniência, se juntam. E depois, por qualquer outra conveniência, se separam. Mas o casamento verdadeiro, ele se dá quando esse processo é bem feito. As pessoas se conhecem, se interessam, se entendem, se reconhecem. E aí, então, olha, é isso mesmo. E nós vamos lá, então, fazer o quê, irmãos? Nós vamos pedir a Deus para abençoar. Mas o casamento já está feito. Porque eu posso abençoar o quanto eu quiser. Se esses dois previamente não se entenderam, há uma possibilidade muito grande de, posteriormente, isso não se sustentar. Por isso nós não podemos ficar apegados, irmãos, a esses processos exteriores. Nós temos que, conforme disse o apóstolo aqui, servirmos a Deus em espírito. Você encontra lá o rapaz ou a moça que você vai casar por uma conveniência, vai se tornar inconveniente rapidamente. Procura o entendimento. Faz a coisa espiritual. E assim para todas as outras coisas na vida, irmãos?
mesmo vir aqui à igreja. Tem que ser um ato espiritual. Esquentar a cadeira, banco de igreja, não salva ninguém. Se a pessoa estiver com o ouvido moco, se a pessoa não estiver ouvindo, se a pessoa não estiver disposta a se transformar. E o exemplo de Paulo é magnífico, né? Porque ele não tem dúvida. Ele despreza tudo isso que foi uma construção de anos, de disciplina. Às vezes a gente se decepciona, né? Escolhi um curso, fiz 5 anos de faculdade, gastei um dinheirão, e agora não é isso que me interessa, não é isso que eu quero fazer, não é isso que eu consigo fazer. E a gente fica frustrado, né? Esse processo de Paulo é um processo que começava na adolescência. O sujeito era apresentado no templo com 12 anos, ele era homem, adulto. E a partir daí, ele passava a estudar de maneira muito disciplinada, longe dos seus pais, com os líderes. Quando ele alcançava lá o posto de doutor, ele era uma autoridade. E num determinado momento, Paulo olha para tudo isso e fala, isso já não significa nada. E ele vai em busca da verdade. Ele despreza tudo aquilo que é carnal por algo que é espiritual. Diante disso, irmãos, vamos voltar à primeira palavra dele. Irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Se hoje, irmãos, nós precisarmos rever toda a nossa conduta, que isso sirva para nós. Que o exemplo de Paulo e a palavra dele venha estabelecer isso. Eu tenho um passado, eu aprendi, eu construí alguma coisa, mas agora eu sou chamado a uma nova realidade. A pensar na vida, não só sobre o aspecto material, principalmente no que diz respeito à religião, mas a pensar na minha vida do ponto de vista espiritual, a estabelecer nova conduta, a impor os valores verdadeiros, a lutar por eles, transformando dentro de mim, confiando mais em Jesus do que nos meus gestos exteriores, sem que com isso eu deixe de fazer aquilo que é bom, sem que com isso eu deixe de participar da vida como um cristão verdadeiro. Que o Senhor nos abençoe.